Bom, no Brasil, cerca de 50% da população não tem acesso a uma rede de coleta e precisa fazer uso de meios alternativos para dar destino ao seu esgoto. Um desses meios é o uso da fossa séptica alinhado a um sumidouro ou vala de infiltração. Para o dimensionamento da fossa séptica, a gente precisa consultar algumas tabelas, como contribuição de esgoto e lodo fresco, a tabela de período de detenção, uma tabela para taxa de acumulação, ou seja, é um cálculo com várias variáveis. Mas para facilitar a sua vida, a NeoY criou uma planilha que automatiza todo esse processo. Se liga, aqui está a nossa planilha. A gente tem essa primeira tabela com a entrada de dados, onde a gente escolhe o tipo de ocupação, se é permanente ou temporária, o tipo de edificação. Esse tipo de edificação, as opções aqui vão ser alteradas de acordo com a escolha feita na primeira alternativa. A temperatura do mês frio, intervalo entre as limpezas. Em seguida vão ser apresentados os dados auxiliares, que vão ser os dados das tabelas consultadas, para facilitar você entender o processo do cálculo que é feito. Em seguida é feito o dimensionamento da fossa séptica em si, com as suas dimensões. E em seguida a vala de infiltração ou sumidouro. Mas falar é fácil, né? Vamos ver um exemplo prático. Bom, a gente tem aqui um exemplo de uma residência a fossa séptica vai atender a 8 pessoas, numa residência de alto padrão, temperatura no mês frio é 16 graus Celsius, o intervalo entre limpezas é de 1 ano e o coeficiente de filtração é de 71 litros metro quadrado dia. Então a gente vem aqui na primeira tabela, escolhe o tipo de ocupação, no caso é uma ocupação permanente. Em tipo de edificação, a gente escolhe uma residência de padrão alto, conforme o exemplo. Já ao escolher a opção, ele vai indicar outra variável que a gente tem que preencher, que é o número de pessoas. Vai depender do tipo de edificação. Então aqui são 8 pessoas. A temperatura no mês frio a gente viu que é de 16 graus. Então ela vai estar entre 10 e 20 graus Celsius. E o intervalo de limpeza a gente estabeleceu que vai ser de 1 ano. Ao preencher os dados, a planilha vai preencher os dados auxiliares, que vão ser utilizados no cálculo, e vai identificar que o volume útil calculado para essa fossa vai ser de 2.800 litros. Bom, em seguida, a gente vai para o dimensionamento da fossa séptica em si. Basicamente, quanto à forma, existem dois tipos de fossa séptica. São as fossas prismáticas e as fossas cilíndricas. Então, para esse exemplo, a gente vai utilizar uma fossa prismática. A gente escolhe aqui a opção prismática. Ele já dá as outras variáveis que precisam ser preenchidas, como a profundidade útil, que tem que ficar entre um valor de 1,2 e 2,2 metros. Se a gente escolher um valor fora do estabelecido, ele vai identificar que o valor é inadequado. Então vamos escolher aqui 2 metros. Em seguida a gente preenche o comprimento dessa fossa séptica. O valor deve ficar entre 2 metros e 2,83. Vamos colocar aqui 2,5. Automaticamente a planilha vai dar a dimensão da largura da fossa, que é de 0,8, e vai entender que ela está de acordo com a que foi estabelecido na norma. Bom, mas a fossa séptica só vai fazer o tratamento do esgoto. É necessário que esse material seja lançado na natureza de forma consciente. Para isso, a gente vai utilizar ou uma vala de infiltração ou um sumidouro. Para sua sorte, a nossa planilha faz o cálculo das duas. Aqui a gente vai escolher o tipo de destino final para o esgoto. Vou escolher aqui sumidouro. Ele já vai identificar quais são os outros coeficientes. Aqui o coeficiente de infiltração ou percolação a gente tem no exemplo que é de 71 litros metro quadrado dia. Então a gente vai preencher aqui 71. Ele vai estabelecer que a área de infiltração necessária vai ser de 18,3 metros. Essa área de infiltração é composta, no caso do sumidouro, tanto pelo fundo do sumidouro quanto pelas suas paredes laterais.
No diâmetro, a gente percebe que o sumidouro tem que ter um diâmetro mínimo de 0,3 metros. A gente vai escolher 2 metros. E automaticamente ele calcula a altura útil desse sumidouro. Se a gente escolher aqui uma vala de infiltração, automaticamente ele vai identificar quais são os outros parâmetros necessários, que é a profundidade e a largura da vala. Então, para a profundidade, a gente vai ver que o valor mínimo é 0,6 e o máximo é 1 metro. A gente vai adotar 0,6. E para o valor mínimo, para a largura, o valor mínimo é de 0,5 e o valor máximo é de 1 metro. A gente vai adotar 0,5. Automaticamente ele calcula o comprimento da vala de infiltração. Então é isso, pessoal. O link para o download da planilha está aqui embaixo. Eu espero que ela seja tão útil para vocês quanto ela é para a gente. E não se esqueça de se inscrever no canal. Forte abraço e até o próximo vídeo.